Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui no programa Engenheirando, o primeiro, o único e o maior programa voltado para discutir temáticas de engenharia. E nós discutimos de forma inteligente, mas sem perder o bom humor. E eu sempre tenho o compromisso de trazer aqui um convidado mega especial para você. E hoje eu tenho uma surpresa, porque a gente está tendo o privilégio de receber uma engenheira, a primeira mulher sendo entrevistada aqui no Engenheirando. E essa engenheira representa. Então, antes de apresentar a nossa grande convidada de hoje, diretor, solta a vinheta. E a convidada de hoje é uma mega engenheira ambiental. Eu vou ler aqui a patente dessa profissional. É uma profissional de grande destaque no mercado paraense. É uma grande amiga, posso dizer que é uma referência na área ambiental. E essa profissional atualmente atua como CEO da Camp Engenharia e Sustentabilidade, mestre em engenharia, tem especialização em engenharia de segurança do trabalho, é engenheira ambiental e, além de ser CEO da Camper Engenharia, ela também é consultora técnica do laboratório Solude. Ela é presidente da Reserva Particular do Patrimônio Natural Arbor, também é presidente do Instituto de Geociências, Engenharia e Sustentabilidade da Amazônia. Ela também possui vários trabalhos científicos publicados nacionalmente de grande importância social, como o PROMAC. Ela também contribui para. Ela também tem um trabalho que é o Programa de Monitoramento das Águas Superficiais da Praia do Cruzeiro. A patente dessa convidada aqui é muito grande, o qual contribui para a saúde dos banhistas e o rolê ecológico na ilha de Cotijuba, que tem como objetivo de envolver a sociedade em uma ação de percepção ambiental sobre a ilha de Cotijuba. E a grande convidada de hoje é a engenheira Nayana Lima. Nayana, obrigado por receber você aqui hoje. Ed, eu que agradeço, né, participar desse grande programa. É uma honra imensa, né, prevendo todos os trabalhos que você tem feito pelo estado do Pará e também por ser mulher. Ser mulher primeiro, estar aqui no Engenheirando me deixou muito feliz. Muito obrigada pela grande oportunidade. Ah, Nayana, que bom, não poderia convidar alguém diferente. Você realmente é uma referência na área ambiental. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você hoje. Eu sei que você é referência na área de emissões atmosféricas e eu quero aprender com você hoje. Sei que você tem muito para ensinar para quem está nos acompanhando aqui na Rede TV hoje. Mas antes de tudo, eu quero te fazer um convite. Nayana, vamos engenheirar? Vamos. Nayana, vamos lá, vou direto ao ponto. Olha, eu fiquei cansado só de ler aqui a sua apresentação. Você realmente é muito competente. Mas eu quero falar hoje sobre essa questão de emissões atmosféricas. Eu sei que tem uma nova legislação, sei que você hoje é referência no assunto, mas eu quero começar falando de queimada. O tema queimada na Amazônia é um tema que está sendo muito discutido, foi para a televisão. E eu quero saber assim, quais são os principais impactos da queimada. Ed, assim, a minha maior preocupação hoje é ver, né, o que está trazendo as queimadas, mais para a população, a saúde da população. Hoje as queimadas estão tendo uma grande percepção por conta dos problemas de saúde que vem ocasionando. Apesar de não ser bem perceptível. Os problemas vão aparecer daqui a algum tempo, né? Com as queimadas a gente tem maior emissões de monóxido de carbono, poeira, uma poeira inalável, né, que é 2,5 que chega nos pulmões. Tudo isso representa um grande problema que ainda não está sendo visualizado, nem está sendo feito um monitoramento adequado. O Pará, quando eu comecei a trabalhar com qualidade do ar, emissões atmosféricas, veio de uma grande curiosidade quando eu trabalhei em mineração no município de Barcarena. Com isso, eu fui aprender a importância que tem a qualidade do ar na saúde do ser humano, né, das pessoas. Fui fazer algumas especializações em São Paulo, na CETESB, aprender mais sobre emissão atmosférica, como que ela atua, como ela se dispersa, né, na atmosfera. E com isso, de lá para cá, a gente vem fazendo alguns levantamentos dentro do município de Belém e alguns municípios dentro do estado do Pará.
a gente vê uma crescente muito forte de gases sendo emitidos, né? Gases poluentes, né? Como eu acabei de falar, o monóxido de carbono. Mas, além disso, a gente tem dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, outros materiais particulados, não só o do tamanho 2,5, também o de tamanho 10, que é também muito prejudicial. A gente tem dióxido de carbono também, além do monóxido, né? Tudo isso chegando aos nossos pulmões, e hoje já se tem pesquisas que não vai só até o pulmão. A gente está tendo problemas também cardíacos, né? A parte neurológica também, tudo isso influencia. Só que antes, dentro do estado do Pará, a gente não via isso ocorrer como se está vendo agora com essa conjuntura das queimadas. O que está acontecendo? A gente está tendo um acúmulo de problemas, um acúmulo de impactos. E isso está tendo um efeito acumulativo dentro da sociedade, né? A gente tem a poluição urbana, a poluição industrial, e agora a gente tem a natural, que está sendo proveniente das queimadas. As nossas florestas, elas são para fazer o sentido contrário, capturar o monóxido, né, a parte de carbono e trazer o carbono limpo para o oxigênio limpo para a gente. Só que não é o que está mais acontecendo no presente momento. Nunca se teve níveis tão elevados de poluição atmosférica, a nossa qualidade do ar está em níveis críticos. São Paulo é o maior exemplo disso, né? Até que aqui no Pará a gente não está sentindo momentaneamente os efeitos da fumaça, né, que está sendo proveniente das queimadas, mas o resto do Brasil vem sofrendo bastante. Legal, Nayana. Assim, para aprofundar nesse tema, que ele é muito interessante, inclusive, Nayana, é muito difícil eu encontrar um especialista hoje no estado do Pará para falar de forma profunda disso. Eu penso que é um tema que ainda precisa ter muito estudo, muito aprofundamento, mas eu lhe acompanho nas redes sociais e eu vejo que você investe muito tempo em curso, em treinamento em São Paulo. E para mim hoje você é uma referência nessa área de poluição atmosférica. Assim, você já citou alguns parâmetros, assim, se tivesse que escolher um parâmetro para dizer esse parâmetro a população tem que se preocupar muito, qual é esse parâmetro e o que ele pode fazer para a população aqui que está nos assistindo? Bem, monóxido de carbono é o carro-chefe. É o carro-chefe, porque tem muitos aliados aí também. E também o dióxido de enxofre, né, que também aumenta as chuvas ácidas, que há muitas transformações na atmosférica quando tem esse poluente em contato com outros, né, com a água, e acaba ocasionando a chuva ácida. Mas, assim, no dia a dia, né, transporte público, transporte urbano, com essa crescente que tem, é monóxido de carbono. Ele é incolor, inodoro e acaba causando esses efeitos, né, de mal-estar diário na gente, que aos pouquinhos que vai piorando dentro do nosso organismo, né? A capacitação é fundamental. Por exemplo, esse ano já saiu 2 novas legislações sobre qualidade do ar. Qualidade do ar, a gente tinha uma legislação desde 1990, né, que era a CONAMA 03. Como os valores máximos permitidos de qualidade do ar eram muito altos e não conseguia retratar a realidade nacional que a gente tinha, São Paulo iniciou com um decreto em 2015 para justamente reavaliar e lançar novos novos valores máximos permitidos, mais restritivos. E daí a gente teve a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, também pressionando a sociedade, né, mundialmente sobre esses novos valores. E daí foi que no Brasil a gente teve a nova resolução do CONAMA, que é a 491, que foi lançada em novembro de 2018. E hoje, mais recentemente, passou de 90 até 2018 sem ter essa atualização da legislação. Agora, de lá para cá, a gente já teve uma atualização que saiu esse ano, né? Agora em junho, se eu não me engano, em junho, é a 506, a resolução CONAMA 506, que já traz novos níveis de poluentes atmosféricos, né? Com outros valores que estão abaixo para poder justamente melhorar a qualidade do ar. Devido a que essa situação da má condições que está se tendo da qualidade do ar e afetando a saúde pública. A gente teve, nesse ano, 7 anos para atualizar a nova resolução do CONAMA, e a gente ainda tem a lei agora. Alguns estados aqui dentro do Brasil já têm o seu plano de controle ambiental, de monitoramento da poluição atmosférica a nível estadual, né? Por exemplo, não deixo certas empresas entrarem em certos locais porque já está o nível saturado e já tem esse controle. E algumas empresas já têm até crédito para vender
para poder outras empresas se instalarem no local. Se até São Paulo é o carro-chefe disso. Mas aí a gente tem o Rio de Janeiro com INEA, Minas, bem, o Paraná muito forte. Aqui na região norte nós não temos nenhum estado que tem essa prevenção, esse monitoramento, que é obrigatório pelo órgão ambiental estadual. Também não, a gente tem, se não me engano, no Nordeste, Ceará, e eu não estou lembrado mais algum. Mas, assim, a gente está muito atrasado. É por isso que eu busco muito fazer algumas capacitações e treinamentos em São Paulo, no Rio. A gente está buscando também, com essa nova atualização, fazer também parâmetros de chumbo, que está muito preocupante o chumbo também. Eu ainda não tenho níveis, dados estatísticos sobre chumbo. Mas o que eu mais tenho é o partícula totais de suspensão e monóxido de carbono. Legal. Que aula, hein, Nayana? Ai, desculpa, eu falo muito. Mas é isso que a gente quer ouvir, a gente quer aprender. Você citou de novas legislações, novos parâmetros. Assim, tem novos valores de limite de tolerância, mas como é que eu monitoro? Como é que eu meço esses parâmetros? Como é que eu previno? Eu sei que tem muitos empresários assistindo a gente. O que esse empresário tem que fazer para ele se enquadrar nessa legislação? Explica para a gente como é que funciona isso. Bem, em primeiro lugar, tem que ter uma boa consultoria. Vamos lá, né? Porque, assim, um exemplo prático que eu passo bastante é quando eu estou na consultoria junto à Solude, ao Laboratório Solude, que é um laboratório referência especializado em análises ambientais dentro do estado do Pará. Começou inicialmente com qualidade do ar, né? Que é a partícula totais de suspensão, depois o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e de enxofre. Não dá. Muita gente diz, eu estou achando que a minha casa está tendo problema de poluição atmosférica. Não é uma situação de, como você falou, nós somos engenheiros. Nós estamos engenheirando. A gente precisa botar em prática a engenharia, a nossa técnica, para justamente poder avaliar uma situação. Que às vezes até eu brinco, que a gente, engenheiro, a gente poderia se considerar, né, como médicos que vai avaliar, diagnosticar, fazer um prognóstico para poder resolver uma situação. Nesse caso, tem que ter um bom consultor, como um bom engenheiro, para poder auxiliar, em geral, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, engenheiro químico, cientista ambiental, que trabalham muito nessa área, né? E aí a gente tem também os laboratórios que fazem esses parâmetros. Para fazer monitoramento, requer equipamentos altamente, né, que tem que ser calibrado, ele tem que estar bem manuseado, tem certos tipos de situações que tem que ser vista antes de instalar, tem que interpretar os dados. Às vezes, não quer dizer que naquele momento que está um nível alto seja uma situação cotidiana. Então, isso só quem vai poder interpretar e auxiliar os empresários e as outras necessidades, conforme for de empreendimentos, são os profissionais da engenharia, que tem esse conhecimento e tem também a expertise na área. Legal, Nayane. Então, você tocou aí no assunto da Solude. Eu vi aqui que você é consultora dessa empresa, inclusive, meu diretor. A gente tem imagem aí da Solude, sei que você hoje é CEO da Camp. E eu sei que você é uma referência nessa área, inclusive a minha empresa já contratou a sua empresa para prestar serviço para os nossos clientes nessa área de poluição atmosférica. A gente tem tanto a Solude, né, quanto a Camp como referência nessa área. Fala um pouco para a gente, fala para os empresários que precisam. Às vezes eu acredito que o que está acontecendo com essas legislações, os órgãos ambientais também se atualizam, começam a cobrar nas condicionantes das licenças e os empresários procuram no mercado e não conseguem encontrar com facilidade quais são as empresas que estão habilitadas para fazer isso, que sabem manusear os equipamentos, que têm os equipamentos e que sabem o que está fazendo, né, Nayana? Então, assim, fala um pouco como é que a Camp e a Solude atuam nisso e como é que podem achar vocês e contratar para tirar, às vezes, do sufoco. Bem, a gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente tem, né, site, mas também pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelo Zap. Mas, a priori, realmente, a gente também dá muita capacitação para os órgãos ambientais, tá? A gente tem alguns momentos que a gente é convidado para fazer esse treinamento junto à Acima do Estado,
a SEMA de Barcarena, a SEMA de Belém, e a gente tem também cursos periódicos, né, em parceria, por isso que a gente está em parceria com o IGESA, né, que trabalha capacitação voltada justamente para engenheiros, geólogos, né, geocientistas, e com isso a gente alia o conhecimento técnico e prática e visitação ao Laboratório Solude, que é onde tem essa prática aí justamente de entender como é que pode ser feito a amostragem, a análise, como é feito toda essa instalação dos equipamentos. Existe um momento que a gente também, como diz, a gente está na água, a gente está no céu, a gente está pela terra e assim por diante, a gente sempre busca atender, né, a gente atender de forma que é melhor o cliente. Mas, assim, o órgão ambiental, só lembrando que existem duas diferenças entre as condicionantes ambientais e o que é necessário se fazer dentro da legislação ambiental. Porque, às vezes, o que acontece? Tem muitos empreendimentos e clientes que acham que só é obrigado a fazer o que está na condicionante da licença ambiental. A gente não é obrigado a fazer só o que está, a gente é obrigado a cumprir a legislação. A gente é obrigado a respeitar o sinal vermelho, mesmo que não tenha guarda olhando. Né? Não é só quando tem guarda olhando. Qual o princípio do órgão ambiental quando ele coloca as condicionantes? É te mostrar como fazer a aplicação da legislação. Às vezes muda a frequência, né? Por exemplo, ambientes fechados, com ar climatizado, como é caso de shoppings, escolas, e preciso de análise de qualidade do ar interior, justamente por conta de bactérias e fungos. Isso normalmente deve ser feito semestralmente para auxiliar no quê? A gente tem uma boa limpeza do ar-condicionado e não ter problema de saúde para quem usa esses ambientes climatizados. Aí o que o órgão ambiental faz? Às vezes ele cobra que você tenha uma periodicidade semestral, conforme está na legislação, mas ele vai lá e escreve na sua licença ambiental. Aí também você precisa, existe uma empresa, a sua empresa tem chaminé que está emitindo vários poluentes atmosféricos. Mas aí, o seu funcionário, como é que você controla isso? Aí já é uma outra legislação, que é os agentes químicos que chegam no seu funcionário. Aí a gente está falando já de higiene ocupacional. E o que chega na sua comunidade, no seu entorno? É o que é a aplicação da nova legislação hoje, que é a 506 da qualidade do ar. Então, é isso que o órgão ambiental faz. Ele organiza a sua operação dentro da legislação, mas em alguns casos, ela não está escrita, às vezes, na sua licença. Então não preciso fazer mais nada? Não é bem assim. Você precisa sempre estar cumprindo a legislação, independente se esteja alguém olhando ou não. Né? Se chegar alguém bater na porta da sua empresa, uma fiscalização, seja ela IBAMA, seja federal, estadual, municipal, porque a fiscalização é concorrente, cadê o seu laudo, por exemplo, de ruído ambiental, que o vizinho está reclamando? Né? E o seu laudo de opacidade do seu veículo, empresas transportadoras, que você tem que estar dentro dos limites de uma resolução do DENATRAN. Então, cada caso é um caso. Você não pode deixar de lado sempre, né, a legislação, pensando que você tem que cumprir aquele mínimo que está na sua licença ambiental. Legal, olha, Nena, que abordagem. Olha, eu fiquei até muito reflexivo com o que você está falando, porque você sabe, eu também atuo há 10 anos na área e a gente está acostumado a ver empresários que a gente, às vezes, já encontra dificuldade de cumprir o que está escrito. E o que você está falando está cheio de razão. Não é só o que está escrito. Se o órgão ambiental, por qualquer motivo, não escreveu na condicionante de uma LO, de uma LI, a legislação precisa ser cumprida. E a legislação ambiental, muito ampla, da poluição atmosférica, dos recursos hídricos, do solo, de impactos em geral, que a gente sabe que o meio ambiente é bem amplo e às vezes tem empresário que às vezes está brigando para não cumprir nem o que está escrito. E tem aquele que acha que já está fazendo todo o dever de casa só porque cumpriu os condicionantes. E você elevou a régua e fica eu vejo que fica uma chamada de atenção para quem é gestor ambiental de empresas. Não é só cumprir a condicionante. Se por algum motivo não veio escrito uma obrigação, isso não rasga a legislação. Tem outras atribuições, outras obrigações para serem cumpridas. Achei muito bacana essa abordagem. Eu acho que fica uma dica, porque é bacana, o órgão ambiental ele ajudou. A gente catalogou algumas obrigações, mas o profissional do meio ambiente tem que estar atualizado, tem que estar
estudando para conseguir proteger essas empresas que eles representam para deixar o atendimento legal 100%. Achei muito bacana essa abordagem, por isso que eu gosto de ouvir você, porque você sempre pensa fora da caixinha, né? Eu penso que o quanto você investe em capacitação realmente faz com que você esteja na frente. Eu vejo que a forma que você toca a sua empresa, acho até que a Camper Engenharia acaba muitas vezes tocando até algumas tendências de mercado. Eu, como empresário, percebo isso e não tenho dúvida que está ligado a esse pensamento disruptivo. Mas, Nayana, assim, eu quero falar agora de desafios. Você, assim, não acha que enche duas mãos de empresas que trabalham na área de poluições atmosféricas? É um mercado super reduzido, em expansão, até por essa limitação que você já falou de uma legislação muito antiga, os órgãos não cobrando tanto de todo mundo. Mas assim, você que hoje é CEO de uma empresa, quais os desafios de atuar também como empresária, também como engenheira dentro desse mercado de poluições atmosféricas? Bem, se você perguntasse quais não, desafios são tantos que se for para a gente vai ter que ter vários podcasts para falar. Mas assim, você falou o principal de todos, é conseguir convencer os empresários a fazer, a cumprir a legislação, e às vezes explicar que certos momentos não é exatamente como ele imaginava, até porque tudo hoje em dia requer custo, né? E para os empreendimentos, a área ambiental, assim como segurança do trabalho, ela não é um custo, é um peso, né? Normalmente é um peso, é um prejuízo, é um transtorno, mas que, na verdade, não consegue enxergar um pouco mais lá na frente que isso, na verdade, é um investimento. Está investindo na empresa dele, está fazendo hoje, a gente tem um marketing verde, hoje a gente tem também, além de cumprir a legislação e está hoje trabalhando tranquilo, não tem preço, né? Pior coisa é você estar sujeito a qualquer tipo de fiscalização, embargo, aí acaba te trazendo um prejuízo muito maior, que às vezes eles não conseguem, às vezes não conseguem enxergar. E também eu vejo assim a dificuldade, o meu maior desafio é buscar realmente o órgão ambiental para junto da gente. Eu acho que falta, por exemplo, justamente por conta dessa minha experiência fora do Pará, em São Paulo, a CETESB, ela tem cursos regulares o ano todinho. Tem aqueles fixos, às vezes tem os novos, que são os profissionais dela que ministram. São pessoas que estão em campo, por exemplo. Bora falar de inventário de emissões atmosféricas, por exemplo. Aí eles te ensinam como fazer o inventário, como eles cobram. Aí, como você deve atuar, né, essas coisas, aqui a gente não vê. Muito pelo contrário, o que acontece? Quando às vezes a gente tem uma equipe bem avançada dentro do órgão ambiental estadual municipal, aí acaba tendo a troca, né? E aí, às vezes, a gente não tem esse retorno junto ao órgão. Mas eu acho que falta isso. Como é que eu vou tirar minhas dúvidas do que eu preciso, às vezes, fazer, como fazer, quem eu vou procurar? Se o órgão não sabe, às vezes, como me auxiliar, né? E aí já tem essa porta aberta. Existe também visitação aos laboratórios da CETESB, onde eles monitoram boa parte. Tem programa de vulnerabilidade das praias de São Paulo, tem da qualidade do ar de vários municípios do estado de São Paulo. Então, eles já têm uma referência de como explicar isso para as pessoas e para a sociedade. O meu maior desafio é essa necessidade de ter essa união com os órgãos ambientais. Uau, olha só, que abordagem. E tu tá me fazendo lembrar, não é uma crítica aqui aos profissionais, que muitos deles são nossos colegas. Na verdade, eles são bem batalhadores dentro dos argumentais, fazem o impossível. Exatamente. Mas assim, você me remeteu a uma lembrança. Muitas vezes eu ouvi de profissionais do órgão que eles falavam, olha, eu não estou aqui para te dar consultoria. E tu trouxe uma visão muito mais ampla dessa relação do órgão com os consultores e, como consequência, com as empresas, de uma relação harmônica. Porque muitas vezes a gente vê um órgão com uma imagem de carrasco, com aquele papel de fiscalização, da canetada, né? Que a gente ouve muito esse termo no mercado. É quem está com a caneta na mão e o empresário, às vezes, se escondendo e o consultor tentando
proteger e mediar isso, e você trouxe uma visão de um Estado que já está bem avançado nisso, onde os próprios cursos de capacitação estão acontecendo do órgão para a sociedade, vamos dizer assim. A sociedade técnica, representada por todos os profissionais engenheiros, e como consequência eu penso que a sociedade como um todo. Então, é muito bacana essa deixa, eu entendo isso até como uma provocação de um amadurecimento na nossa região para que essa relação melhore. As empresas de consultoria e de engenharia, elas não são inimigas do órgão ambiental, o órgão ambiental não é inimigo dos empresários, nem das empresas. Eu penso que se todo mundo se une e entende o seu papel, quem ganha é o meio ambiente. Exatamente. Então, assim, achei que essa provocação é sensacional. Fica, inclusive, aí, Nayana, obrigado, fica essa deixa para todos os secretários de meio ambiente municipal que estão nos assistindo aqui na Rede TV, aqui no nosso canal no YouTube, em qualquer rede social. Fica aí realmente essa provocação, eu acho que passa por uma mudança de mentalidade. Nayana, está sendo muito bacana ouvir você, eu passaria aí 3 horas aqui, mas assim, deixa uma fala final falando sobre essa questão da poluição atmosférica, fala para o nosso público aqui que está nos assistindo, aqui tem engenheiros, aqui tem empresários, deixa uma fala final, porque eu sei que você é referência nisso, se você quiser falar da importância de monitorar, do meio ambiente, deixa uma fala final para a gente. Bem, seria tantos, mas eu acho que o principal no presente momento que a gente está, né, nessa situação é prevenção mesmo. Prevenção da sociedade é usar um pouco mais de máscara, limpar um pouco, deixar suas casas mais fechadas para evitar, né, a entrada de alguns poluentes atmosféricos, e que os empresários, nesse presente momento, também se voltem um pouco mais para unir esforços e atender a legislação ambiental. Legal, Nayana. Meu diretor, se tiver ainda como mostrar o Instagram da Nayana, põe na tela aqui o Instagram, põe aqui se tiver como contactar, pode abrir o Instagram da Nayana para que ela possa atender esses empresários. Nayana, eu quero te agradecer, quero reforçar que você é uma referência no setor ambiental. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Sei que você não é só uma engenheira, você é uma engenheira que gera empregos, você dá oportunidade para estagiários. E eu acho até que a gente tem 1 minutinho ainda para você falar como é que um profissional hoje da área ambiental quer trabalhar com emissões atmosféricas. Como começar, né, Ana? O que fazer? Eu acho que ainda dá 1 minutinho para responder essa. Bem, a priori não tem, é estudar, né? Uma situação que eu amo, eu adoro estudar, eu toda hora tento fazer algum curso, e também buscar, além dessa capacitação local, nacional. Mas vou deixar uma dica, agora que você me tocou. A gente vai lançar um curso de poluição atmosférica agora, eu não sei se vai ser janeiro ou fevereiro, né, que a gente vai realizar através do IGESA, né, do Instituto, e será lá no Laboratório Solude, justamente para conhecer os equipamentos, como amostrar, como aprender, como ver os laudos, limite e tudo mais. Ah, legal, Nayana, eu quero já te falar que desde já eu vou estar lá. Você será meu convidado, como sempre, e dizer que, na verdade, nossos cursos são padrão CETESB. Eu gosto de trazer o mesmo nível do que eu recebi lá em São Paulo. Legal, Nayana. Obrigado. Obrigado em nome de todos os profissionais por esse braço de educação que você traz muito forte também no seu grupo empresarial. E foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Sempre é muito bom conversar com você. O mesmo, meu querido. E para você que está nos acompanhando aqui, esse foi o episódio 6 do programa Engenheirando. Recebemos essa grande engenheira, essa grande convidada. E estou mais um sábado aqui com você, feliz, você aí no seu sofá, comendo a sua pipoquinha, e a gente aqui nos estúdios da Rede TV, tendo esse papo de altíssimo nível. E nunca esqueça, todo sábado às 15 horas, nós temos um encontro marcado para mais um episódio do programa Engenheirando. Muito obrigado, fui. Obrigado, Nayana, mais uma vez.